Esta história aterrorizante aconteceu no leste do Tibete, em uma cidade. Lá viviam dois homens chamados Wang e Leo. Um dia, em uma taverna, os dois beberam e conversaram. Após alguns copos, começaram a contar suas aventuras românticas. Wang disse que uma vez conheceu uma mulher tão encantadora que nunca poderia esquecê-la. Ouvindo o amigo se gabar, Leo zombou, achando que se tratava apenas de uma beleza comum. Leo, por sua vez, havia vivido algo muito mais bizarro anos atrás, enquanto trabalhava longe de casa. Durante uma viagem de negócios, Leo se hospedou em uma estalagem. Encostado no corrimão, bebia sozinho, lamentando sua solidão. De repente, ouviu um ruído vindo da parede atrás dele. Estranhamente, de uma fenda na parede, surgiu a cabeça de uma bela mulher. "Senhorita, você está presa na parede?" Leo se aproximou e falou com ela, mas a cabeça permaneceu em silêncio. Após várias tentativas, Leo ousadamente tentou beijá-la. Vendo que ela não reagia nem resistia, ele segurou a cabeça e a beijou apaixonadamente, sentindo a experiência estranhamente excitante. Naquela noite, ele mal dormiu, entrelaçado com aquela misteriosa cabeça. Olhando para trás, ainda sentia-se eufórico. Não é de se admirar que, ao alugar o quarto, o estalajadeiro tenha sugerido também alugar um banquinho. Wang ficou surpreso. Como poderia uma cabeça crescer de uma parede e ainda por cima tão bela? Ele se recusou a acreditar, dizendo que só se convenceria se Leo lhe desse o endereço da estalagem. Vendo o ceticismo de Wang e encorajado pelo álcool, Leo revelou o nome e a localização da estalagem. A partir desse momento, Wang ficou obcecado com a história. Ele já havia estado com inúmeras mulheres, mas nunca experimentou o prazer peculiar de uma cabeça de beleza sem corpo. Dias a fio, não conseguia tirar o pensamento da cabeça de sua mente. Finalmente, incapaz de resistir, encontrou uma desculpa para fazer uma viagem. Seguindo as instruções de Leo, encontrou a estalagem, pedindo especificamente o quarto ao lado da janela, onde Leo havia se hospedado. O estalajadeiro disse que apenas hóspedes VIP poderiam reservar aquele quarto e que ele estava ocupado. Sugeriu ao Wang escolher outro, prometendo enviar a mais bela garota do bordel para acompanhá-lo. Mas Wang não desistiu. Tirou toda a prata que tinha e insistiu em alugar aquele quarto exato. Tentado pelo dinheiro, o estalajadeiro concordou e lembrou-o de também alugar um banquinho. Liderado ao quarto, Wang rapidamente fechou a porta, dispensando o estalajadeiro. O quarto parecia estranho, coberto de teias e poeira, mas Wang não se importava. Ele queria apenas encontrar a beleza de que Leo falara. Na parede, ele só viu um pequeno buraco, sem a cabeça de beleza à vista. Colocou a mão contra a parede e chamou por muito tempo, mas não houve resposta. Começou a pensar que Leo o havia enganado. Decepcionado,
Wang se jogou no chão, acreditando que havia desperdiçado seu dinheiro e esforço. Sentou-se por dias até o pôr do sol. De repente, na penumbra, viu algo se projetar da parede. Observando de perto, era a cabeça de uma bela mulher. Beleza, você realmente existe. Wang exultou e correu para a frente. A mulher era realmente deslumbrante. Ele segurou a cabeça dela, beijando e acariciando com fervor. Não satisfeito, tentou puxar a cabeça da parede para reivindicá-la, mas não importava o quanto puxasse, ela não se movia. Estava firmemente embutida. Frustrado, notou uma picareta no canto do quarto. Nesse momento, Wang parecia possuído. Agarrou a picareta e se aproximou da cabeça, golpeando a parede com força, criando um buraco atrás da cabeça. Um cenário horrível foi revelado. Presos à cabeça da mulher, um emaranhado de longas raízes retorcidas. Wang usou toda a sua força para puxá-las da parede. Na base das raízes, havia um esqueleto. Ouvindo o barulho, o estalajadeiro e seus empregados correram para impedir a destruição. Horrorizado ao ver Wang segurando um esqueleto, o estalajadeiro imediatamente denunciou o caso às autoridades. Após investigação, determinou-se que o esqueleto havia sido enterrado na parede anos atrás, mas não foi possível identificar o culpado. Wang não tinha relação com o caso e foi liberado. No entanto, perdeu a sanidade para sempre. Assombrado pela cabeça da beleza, vagava pelas ruas, abraçando uma pedra, beijando e sussurrando para ela, até se tornar um louco. Essa aterrorizante lenda urbana circula há muito tempo. Disse que houve um comerciante chamado Li em Qingzhou, que frequentemente viajava a negócios, às vezes por meses, raramente voltando para casa. Li tinha uma esposa chamada Mei Mei, extremamente jovem e bela, frequentemente deixada sozinha em casa. Na época, esperava-se que as mulheres mantivessem sua virtude como esposas. Mei Mei ficava em casa e raramente saía. A casa também mantinha um grande cachorro branco, o que deixava Li mais tranquilo quando viajava. Naquele ano, após meses fora, Li retornou. Ele planejava abrir uma loja de tecidos perto de casa para ficar mais próximo da esposa. Como o casal estava separado há muito tempo, rapidamente se recolheu ao quarto para compartilhar sentimentos. O cachorro branco, sem entender a situação, ficou do lado de fora, arranhando e choramingando para entrar. Naquela noite, um grito angustiante ecoou da casa de Li, causando alvoroço na vizinhança. Um vizinho rapidamente informou o magistrado do condado, que enviou oficiais para investigar. Eles correram para a casa de Li. Enquanto o portão externo estava trancado, a porta interna estava entreaberta. Ao entrarem, uma cena horrível deixou os dois oficiais sem palavras. Li havia sido brutalmente assassinado na cama, enquanto sua esposa chorava de terror em um canto.
Sua garganta estava cortada e o corpo coberto de arranhões profundos, expondo ossos. Os oficiais questionaram Mei Mei, que demorou a se acalmar para falar. Ela relatou, entre lágrimas, que um monstro havia atacado Li durante a intimidade, abrindo a porta e atacando com garras afiadas, bebendo seu sangue. Um dos servos achou a morte suspeita e denunciou, revelando que vizinhos contaram sobre o relacionamento adúltero de Mei Mei com o cachorro branco, acreditando que isso motivou o assassinato. O magistrado, furioso, considerou a história absurda. Mas ao testar o cachorro, ele atacou Mei Mei de forma obscena, confirmando as acusações. Mei Mei confessou que havia cometido o ato por solidão. Como punição, Mei Mei e o cachorro branco foram executados publicamente. O incidente se tornou um conto de alerta entre as pessoas. Essa história aterrorizante aconteceu com um homem chamado Lá. Certa noite, acordou de um pesadelo em que seu bisavô lhe dizia que sua morte se aproximava. Lá ficou constantemente preocupado. Em 3 de outubro, a família se reuniu para vigiar, temendo que ele morresse subitamente. Durante a segunda vigília da noite, tudo permaneceu calmo. Lá então foi ao banheiro e demorou. A família, preocupada, foi procurá-lo e o encontrou inconsciente fora de casa, com roupas espalhadas. Ele disse que o fantasma de uma empregada que ele havia forçado anteriormente retornou para se vingar. O fantasma atacou Lá, despindo-o e arrastando-o diante do rei Yama para julgamento. Felizmente, um amigo de seu pai intercedeu e Lá foi poupado, recebendo mais 3 anos de vida após a morte do pai. Porém, seu pai adoeceu gravemente. Lá achou que era uma maldição, mas sua esposa percebeu que a profecia se referia à doença, não a uma bênção. Lá, então, sofreu da mesma doença, vivendo 3 anos antes de falecer. Uma outra história conta sobre um viajante chamado Chen. Ele estava a caminho do sul do Tibete quando se perdeu em uma floresta densa. O vento uivava entre as árvores, e estranhos sussurros pareciam segui-lo. Ao anoitecer, encontrou uma cabana antiga e decidiu buscar abrigo. Dentro, a luz de uma vela revelava móveis cobertos de poeira e um estranho cheiro de incenso queimado. Nada parecia indicar vida humana. De repente, ouviu passos suaves atrás de si. Virando-se, não viu ninguém, mas a porta se fechou sozinha. O viajante sentiu um frio intenso percorrer a espinha e decidiu investigar. Atrás de um biombo, encontrou uma figura feminina com longos cabelos negros e olhos vazios. Ela não falava, apenas estendia a mão em silêncio. Chen, temeroso, tentou recuar, mas a porta estava trancada. A figura aproximou-se lentamente, e Chen sentiu uma estranha pressão em seu peito, como se estivesse sendo puxado para dentro de um sonho ou pesadelo. Tentou gritar, mas sua voz não saía.
Quando a figura tocou seu ombro, Chen desmaiou. Acordou horas depois no bosque, sozinho, com marcas estranhas nos braços e uma sensação de que havia sido observado por algo além da compreensão humana. A lenda diz que qualquer viajante que pernoita naquela floresta corre o risco de encontrar a mesma figura. Quem a vê, às vezes desaparece por dias, retornando mudado ou sem memória do que ocorreu. Outro relato vem de um comerciante chamado Hsu, que transportava mercadorias por montanhas isoladas. Certa noite, viu uma luz azulada pairando sobre um penhasco. Curioso, aproximou-se e percebeu uma mulher flutuando sobre o abismo. Hsu tentou falar com ela, mas seu corpo congelou, incapaz de se mover. A mulher inclinou a cabeça e desapareceu em fumaça azul, deixando um aroma doce e enjoativo. Hsu só recuperou o movimento horas depois, com cabelo e roupas cobertos de gelo. Desde então, Su evita aquela estrada durante a noite. Ele alerta viajantes que, se virem luz azul em penhascos, é melhor recuar. Muitos acreditam que é o espírito de alguém que morreu tragicamente ali, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Essas histórias, passadas de geração em geração, mantêm a floresta e as montanhas envoltas em mistério. Para os moradores locais, respeitar os sinais sobrenaturais é a única forma de sobreviver aos encontros com o inexplicável. E assim, Wang, La, Chen e Hsu nos lembram de que, mesmo em lugares aparentemente comuns, forças desconhecidas podem estar à espreita, esperando o momento certo para revelar seu poder e assombrar aqueles que ousam se aproximar. O Tibete, com suas paisagens vastas e misteriosas, continua sendo palco de acontecimentos estranhos. Viagens solitárias, cabanas abandonadas e montanhas silenciosas guardam histórias que desafiam a razão e a lógica humanas. Mesmo aqueles que voltam vivos dessas experiências carregam cicatrizes invisíveis, medos que nunca desaparecem e lembranças de encontros com o inexplicável, reforçando a crença popular de que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Muitas dessas histórias foram registradas em crônicas antigas, mantidas por monges e viajantes que entenderam cedo que certas experiências, embora reais, só devem ser contadas com cautela. E enquanto ouvimos esses relatos, lembramos que o mundo é maior do que imaginamos. Há segredos escondidos nos lugares mais remotos, e a linha entre realidade e lenda é muitas vezes indistinta. Um outro caso vem de um pescador chamado Liang. Ele passava a maior parte do tempo explorando rios, lagos e represas, sempre em busca de novos pontos de pesca. Naquele dia, um amigo chamado Ken o convidou para conhecer um local que ele considerava incrível. Dirigiram mais de 10 quilômetros por estradas de terra até chegarem a uma vila aparentemente deserta. Restavam apenas paredes caídas, montes de tijolos e escombros espalhados, um lugar que ninguém visitava. No limite da vila havia um rio largo, ideal para a pesca. Liang e Ken estacionaram, montaram seus equipamentos e começaram a pescar. Os peixes eram abundantes, e logo Liang já havia capturado vários exemplares grandes. Enquanto pescava, Liang sentiu necessidade de ir ao banheiro e se afastou, procurando um local isolado. Observou que algumas casas abandonadas poderiam ainda ter um banheiro intacto e se aproximou de uma delas.
Ao caminhar pela rua, uma sensação estranha surgiu, como se alguém o observasse. Ao olhar para o outro lado, viu um garoto subindo em um muro alto. Estavam a cerca de 7 ou 8 metros, mas não era possível distinguir o rosto da criança. Liam perguntou casualmente se havia um banheiro por perto, mas no instante em que falou, o garoto desapareceu diante de seus olhos. O muro era alto demais e não havia escadas ou apoios para subir, tornando impossível a presença da criança ali. Após urinar, Liang voltou à margem do rio. Ken reclamou que ele demorou muito, e Liang contou sobre o menino no muro, sugerindo que alguém ainda vivia ali. Ken não acreditou e afirmou que a vila estava totalmente abandonada. Mais tarde, enquanto pescava, Liang percebeu novamente a presença do garoto refletida na água, atrás dele. Assustado, girou-se rapidamente, mas nada estava lá. No desequilíbrio, caiu no rio profundo, lutando para se manter à tona. Ken correu até a margem, estendendo uma rede de pesca para Liang, que conseguiu agarrá-la e ser puxado para fora da água. Liang estava completamente encharcado, tremendo de frio, uma sensação que não vinha apenas da temperatura, mas de algo inexplicável. Nos dias seguintes, Liang não conseguia se aquecer, mesmo vestindo várias camadas de roupa. Sua mãe suspeitou de possessão e o levou até um mestre espiritual para auxílio. Ao entrar na casa do mestre, o frio desapareceu instantaneamente. O mestre explicou que o garoto visto era um espírito errante, sem intenção maliciosa, que apenas passou por ele por acaso. Recomendou que Liang sempre pescasse em locais com outras pessoas por perto, evitando áreas isoladas. Desde então, Liang segue o conselho do mestre e evita pescar sozinho em lugares desabitados. A experiência marcou-o profundamente, lembrando que mesmo atividades simples podem se tornar perigosas diante do desconhecido. Assim, as histórias de Tibete e de lugares isolados, de espíritos e aparições, nos mostram que há forças além da compreensão humana. O medo e o respeito ao sobrenatural permanecem como parte da sabedoria popular transmitida por gerações. Cada relato reforça que, em ambientes silenciosos e desolados, acontecimentos inexplicáveis podem ocorrer, lembrando-nos que a realidade muitas vezes se mistura com o imaginário, tornando impossível distinguir completamente uma coisa da outra. Mesmo aqueles que voltam ilesos de tais experiências, carregam memórias que assombram seus pensamentos e emoções. O mundo é maior do que imaginamos, cheio de segredos que desafiam nossa percepção cotidiana. Histórias de espíritos, aparições e eventos sobrenaturais permanecem vivas na memória de quem as testemunhou e são passadas adiante, mantendo viva a tradição oral de lendas e advertências para aqueles que se aventuram por territórios desconhecidos. E assim, relatos de pescadores, viajantes e moradores antigos se misturam, construindo um mosaico de experiências que nos ensina sobre prudência, respeito e a constante presença do inexplicável ao nosso redor. Leão sempre recordava o garoto no muro, a sensação de ter sido observado, e como a experiência quase lhe custou a vida. Ele passou dias refletindo sobre o que realmente havia acontecido, reconhecendo que nem tudo podia ser explicado racionalmente. O mestre espiritual explicou que tais encontros acontecem quando espíritos permanecem ligados a lugares ou objetos, esperando interação com o mundo físico. Eles não têm necessariamente intenção de causar mal, mas a presença é perturbadora.
Liang seguiu à risca os conselhos do mestre, evitando locais isolados e garantindo sempre companhia ao se aventurar em áreas desconhecidas, principalmente perto de rios, florestas e prédios abandonados. Ken, seu amigo, inicialmente cético, passou a acreditar quando testemunhou os efeitos da experiência de Liang e a intensidade da reação física do amigo diante do frio sobrenatural que sentiu. Os dois aprenderam a respeitar os limites do desconhecido e a importância de não subestimar sinais e sensações estranhas, mesmo em lugares que pareçam seguros ou desabitados. A experiência de Liang tornou-se uma história contada entre pescadores, amigos e familiares, servindo de alerta sobre os riscos de ignorar sinais do sobrenatural, reforçando a tradição oral de advertência em regiões remotas. Ele continuou pescando, mas sempre em locais movimentados, observando o ambiente e evitando qualquer situação que pudesse lembrá-lo do garoto no muro e da sensação de ser observado por algo invisível. O episódio reforçou sua crença no mundo espiritual e na presença de forças que escapam à compreensão humana, lembrando-o de que nem tudo pode ser controlado ou previsto, mesmo em atividades cotidianas. Com o tempo, a lembrança tornou-se uma mistura de fascínio e medo, ensinando-lhe a importância da prudência, do respeito e da observação cuidadosa de sinais sutis que muitas vezes são ignorados. A história se espalhou entre outros pescadores, que passaram a tomar cuidado em locais isolados e a valorizar companhias durante a pesca, evitando repetir o mesmo tipo de experiência perigosa. Liang compreendeu que experiências sobrenaturais podem ocorrer em qualquer lugar e momento e que a observação, o respeito e a cautela são essenciais para evitar tragédias ou confrontos com forças desconhecidas. Mesmo após a experiência, Liang sentia arrepios ao lembrar do garoto, do frio intenso e da sensação de ser controlado por forças invisíveis. Um lembrete constante de que o mundo guarda mistérios além da percepção humana. A lição final para Liang e Ken foi clara: nunca subestimar o desconhecido, respeitar sinais e pressentimentos, e jamais se aventurar sozinho em locais abandonados ou espiritualmente ativos, como rios desolados ou prédios antigos. E assim termina a história que Liang compartilhou, lembrando que eventos sobrenaturais podem ocorrer a qualquer momento, e que a prudência e o respeito ao mundo invisível são essenciais para a sobrevivência e a paz de espírito. Nos dias seguintes, Liang evitou qualquer local isolado próximo ao rio, mas ainda assim, sentia a presença do garoto refletida em cada sombra, cada movimento inesperado, lembrando-o da fragilidade humana diante do desconhecido. Ele compartilhou sua experiência com outros pescadores e amigos próximos, advertindo-os sobre os perigos de locais abandonados e sobre a importância de respeitar sinais sutis de alerta. Ken, mesmo cético no início, passou a acreditar após ver Liang quase cair no rio e perceber a intensidade do evento sobrenatural, reforçando a lição sobre o respeito às forças invisíveis.
Liam passou a notar detalhes que antes ignorava. O som do vento entre árvores, reflexos na água, sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele compreendeu que o mundo é cheio de fenômenos além da percepção comum. A experiência também mudou sua abordagem à pesca, escolhendo sempre locais mais movimentados e observando cuidadosamente o ambiente, evitando qualquer situação que pudesse despertar presenças indesejadas. Ele passou a estudar relatos de pescadores e moradores locais, entendendo que cada rio, cada vila e cada edifício abandonado pode carregar memórias e energias de eventos passados que persistem de forma sobrenatural. Com o tempo, Liang e Ken desenvolveram um senso de vigilância constante, aprendendo a reconhecer pressentimentos e sinais de alerta que poderiam salvar suas vidas de experiências perigosas. A lembrança do garoto no muro e da sensação de ser observado nunca o abandonou completamente, tornando-se uma advertência viva sobre os riscos de subestimar o mundo invisível e suas manifestações. Mesmo em situações aparentemente seguras, Liang sentia o peso da experiência, lembrando-se que o sobrenatural pode se manifestar em qualquer momento, exigindo atenção, respeito e prudência. Ele começou a compartilhar a história em encontros com amigos e familiares, usando sua própria experiência como aviso. Nunca ignore sinais e sempre respeite os limites do desconhecido. A história se espalhou entre a comunidade de pescadores, reforçando tradições de cautela e respeito, e mantendo viva a memória do garoto no muro e do evento sobrenatural que marcou Liang para sempre. Liang compreendeu que o medo é um aliado quando nos mantém alertas e respeitosos perante forças que não entendemos completamente, lembrando-nos que o mundo invisível pode ser tão real quanto o mundo físico. A partir daquele dia, Liang passou a valorizar ainda mais a vida e a atenção aos detalhes, sabendo que cada ação, cada escolha, poderia atrair forças além de sua compreensão. Ele se tornou mais cauteloso em seus deslocamentos e atividades, evitando locais isolados ou abandonados, e sempre observando o ambiente à sua volta. A memória do garoto e dos eventos sobrenaturais serviu como alerta constante, lembrando Liang que nem tudo que vemos é a totalidade da realidade. Mesmo com o tempo, ele não conseguiu esquecer os detalhes: o reflexo na água, a sensação de ser seguido, a frieza do vento e o silêncio repentino do rio. Ken também passou a respeitar mais os relatos de experiências estranhas e fenômenos inexplicáveis, compartilhando com outros pescadores e amigos. As histórias de Liang se tornaram uma lição sobre o desconhecido, transmitidas de geração em geração, mantendo viva a consciência sobre o sobrenatural. A
A experiência também inspirou Liang a estudar mais sobre espíritos, lendas locais e eventos inexplicáveis, tentando entender o que havia presenciado. Ele percebeu que o mundo está cheio de histórias que desafiam a razão e que ouvir relatos e aprender com eles pode salvar vidas. Nos meses seguintes, Liang continuou pescando, mas sempre acompanhado, atento aos sinais e pronto para agir diante de qualquer situação estranha. A lição mais importante que aprendeu foi o respeito ao desconhecido e o reconhecimento de que nem todos os fenômenos podem ser explicados ou previstos. Com isso, ele conseguiu continuar sua vida sem se expor ao perigo, mas sempre lembrando da noite em que quase foi levado para o mundo invisível. O relato de Liang se espalhou entre amigos, familiares e colegas pescadores, reforçando tradições de cautela, respeito e observação atenta. O garoto no muro, a sensação de ser observado e os fenômenos inexplicáveis tornaram-se símbolos de alerta para todos que visitavam locais isolados. Liang nunca mais subestimou o sobrenatural, e sua experiência se tornou uma história de referência para aqueles que buscam aventuras em lugares abandonados. Ele aprendeu que coragem sem prudência pode ser fatal, e que respeitar sinais invisíveis é tão essencial quanto qualquer preparação física. Mesmo após anos, Liang ainda sentia arrepios ao lembrar-se do que presenciou, mantendo viva a memória do evento que mudou sua vida para sempre. Cada detalhe daquele dia se tornou uma lição, e ele compartilhava essas histórias para que ninguém repetisse os mesmos erros que quase lhe custaram a vida. O respeito pelo desconhecido, a atenção aos sinais e a prudência tornaram-se os princípios centrais de sua vida após aquele encontro sobrenatural. Assim, Liang transformou o medo em aprendizado, ensinando aos outros que experiências inexplicáveis podem servir como poderosos alertas. Com o tempo, ele percebeu que compartilhar essas histórias fortalecia a comunidade, alertando pescadores, moradores e aventureiros sobre perigos invisíveis. Cada relato servia para reforçar a ideia de que o mundo contém mistérios que não devem ser ignorados e que a cautela é uma forma de sabedoria.
Liang continuou sua rotina, sempre atento, mas também com gratidão por ter sobrevivido e aprendido tanto com uma experiência tão extraordinária. O encontro com o garoto e os fenômenos sobrenaturais permaneceram vívidos em sua memória, moldando sua visão sobre o mundo e o invisível. Mesmo nos dias mais comuns, ele refletia sobre a importância de ouvir sinais, observar o ambiente e nunca subestimar o que não compreendemos totalmente. A história de Liang se espalhou e foi lembrada como um exemplo de respeito ao desconhecido, alertando todos sobre os perigos de ignorar o sobrenatural. Ele passou a ensinar aos mais jovens a importância da cautela, do respeito e da observação, usando sua experiência como guia para evitar tragédias. Liang finalmente entendeu que coragem e prudência precisam andar juntas, e que cada evento estranho pode carregar ensinamentos valiosos. Sua história continuou sendo contada, garantindo que ninguém esquecesse as lições aprendidas e que todos respeitassem os limites do mundo invisível. O episódio o transformou, tornando-o mais atento, observador e consciente dos perigos que muitas vezes passam despercebidos no cotidiano. Liang passou a viver de forma mais prudente, mas sem deixar de aproveitar a vida, sempre respeitando sinais e evitando locais que pudessem despertar forças invisíveis. Com o tempo, ele se tornou referência para outros pescadores, amigos e familiares, contando sua história e prevenindo acidentes causados pelo desconhecido. Cada detalhe que relatava reforçava a necessidade de atenção, respeito e prudência, tornando-se parte do folclore local sobre experiências sobrenaturais. Mesmo nos anos seguintes, Liang continuou compartilhando sua experiência, lembrando todos que o sobrenatural é real e não deve ser subestimado. O garoto no muro, a sensação de ser seguido e todos os sinais sutis permaneceram como símbolos de alerta para a comunidade. Liang compreendeu que viver em harmonia com o desconhecido significa reconhecer limites, respeitar sinais e agir com prudência em situações incomuns. As histórias que contou se tornaram ensinamentos, alertando pescadores, moradores e aventureiros sobre o mundo invisível e seus perigos.
Sua experiência demonstrou que mesmo eventos assustadores podem ser transformados em aprendizado, e que o respeito é a melhor proteção contra o desconhecido. Liang seguiu sua vida atento, prudente e consciente do mundo ao seu redor, sabendo que o sobrenatural pode se manifestar a qualquer momento. Mesmo com o tempo, a memória daquele dia e do garoto no muro nunca desapareceu, mantendo-o vigilante e respeitoso diante do inexplicável. A história de Liang continua a ser contada, inspirando cautela, respeito e atenção, e lembrando que o mundo invisível pode ser tão real quanto o visível. Cada relato de eventos sobrenaturais fortalece a comunidade, ensina prudência e mantém viva a memória de experiências que desafiam a razão. Liang aprendeu que a vida é preciosa e que respeitar sinais do desconhecido é essencial, transformando medo em aprendizado e ensinamentos valiosos. Ele nunca mais subestimou o sobrenatural, vivendo com atenção, respeito e prudência, e garantindo que sua história continuasse a alertar e proteger todos ao seu redor.